Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento, a grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Diante do cofre das esmolas, e observam como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valia quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram as suas esmolas. Todos deram o que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos na nossa segunda noite, no nosso festejo em honra a Santo Antônio, padroeiro aqui da capela, e também dedicado para nós como católico, um dos maiores santos que viveu em termos de pregação, de ensinamento e de conselho ao matrimônio. Muitas pessoas pegam o coitadinho do santo, né? Aí no desespero para casar, já querem, né? Joga nas costas de Santo Antônio. Mas Santo Antônio, na verdade, não foi um santo que intercedeu por casamento de ninguém. Santo Antônio foi o santo que recebeu aqueles casais que vinham buscar conselho nas dificuldades do matrimônio, né? E aí, diante da devoção popular, aqueles que estão por aí desesperados, dizem, agora eu quero casar, então a culpa é de Santo Antônio que tem que me arrumar alguém, né? Mas não é a essa direção de Santo Antônio. Santo Antônio era o grande conselheiro daqueles que receberam o sacramento do matrimônio e que ali, nas dificuldades, eles procuravam buscar as suas orientações. Durante esta semana, que acompanha a liturgia da palavra, esta semana foi uma semana que nós oramos pelo terceiro arcanjo, né, de Deus. Desde a segunda-feira e até hoje, que encerra a semana, nós estamos descobrindo ali o poder e a força de Rafael. Os 3 arcanjos. Um é o Miguel, o outro é o Rafael e o outro é o Gabriel. Cada um tem ali a sua grandeza diante de Deus, mas cada um tem uma missão de nos proteger quando nós o invocamos como anjo da guarda. Se nós vamos entender bem a grandeza dos 3 arcanjos, nós vamos ser acompanhados todos os dias. Mas a liturgia de segunda até hoje trouxe uma história de Tobit e Sara, 2 personagens bíblicos importantes. E é muito importante a gente lembrar que às vezes, quando a gente tem uma doença ou um problema, a gente acha que não, aqueles que foram servos de Deus, aquelas pessoas que tinham a confiança divina, ou os profetas, né, portadores ali da voz de Deus para o povo, a gente acha, então se eram servos ou portadores, nunca tiveram problema, nunca entraram em uma situação tão difícil. Os 2 entraram numa doença muito comum na realidade de hoje. E é uma doença
que assola a maioria da população mundial, que pega desde criança, vai até a fase adulta quando ela chega e passa por várias fases da vida. Vem silenciosamente e quando a gente menos espera, ela já nos agarrou. Eu estou falando da depressão. Essa semana era a semana que nós deveríamos rezar intensamente pela depressão. Se nós prestamos atenção, você que leu, que fez as vivências durante a semana passada, na liturgia, e segue que a vivência não é só para preparar a missa do domingo, a vivência é a semana toda. Todos os dias você tem que ler, né, as leituras, porque a vivência ela já vai te dando a graça de compreender o que nós vamos celebrar na semana. Começa no domingo, se encerra no sábado. Começa no domingo, se encerra no sábado. E nesta semana, meus irmãos, a palavra forte era justamente a depressão. Tobias, servo de Deus, né, Tobias, grande profeta, entrou em depressão, ficou deprimido. Sara entrou em depressão, ficou deprimida. Mas como? Por duas palavras. Tobias entrou em depressão por uma palavra chamada injúria. Sara entrou numa depressão por uma palavra chamada angústia. São duas coisas puramente profundas, não é isso? Nós angustiados, a gente vive aquela coisa intensa que nos causa ali um mal-estar, né? Nós ali injuriados, nós causamos uma raiva, provoca a injúria, provoca uma raiva dentro de nós, de uma outra pessoa, que é uma doença que nós criamos e que nós vemos desfrutando, mas que a outra pessoa está nem aí, né? Quando você tem raiva de alguém, é você que vai morrer, não é a outra pessoa, né? Porque é você que criou a doença chamada raiva, ódio, e você que vai se consumir, vai te dar uma angústia, vai te dar um mal-estar, e é você que vai sofrer. E a outra pessoa está dizendo, o problema é teu, você criou, você assume, né? Por que eu falo isso? Olha de onde vem a situação desde a leitura de quarta-feira. Tomado de uma grande tristeza, Tobias pôs-se a suspirar e a chorar, tristeza e choro. A depressão é acompanhada de quê? Tristeza e choro. Tomado de uma grande tristeza, ele se pôs a suspirar e a chorar. E rezou com gemidos profundos. E diante de Deus ele foi lá e disse, agora Senhor, lembra-te de mim, olha para mim. Não me castigue, porque eu, teu servo, que tu confiastes, está sendo motivo de quê? De pilhagem, de cativeiro, de morte. Está sendo motivo de provérbio. O que é provérbio? Assunto de provérbio é o quê? Piada, não é isso? Assunto de piada. Hoje em dia nós ouvimos, modificou, né, o assunto da piada, hoje não se chama piada, hoje se chama bullying, né? Assunto de bullying, de zombaria, de injúria, né? De dispersão, todos. Eu estou sendo motivo de quê, Senhor? De palhaçada no meio dos outros. Tu me confiaste, eu falo do teu nome, mas ninguém faz caso, estou sendo motivo de bullying. Tomado ali de uma grande tristeza, o profeta vai dizer assim, seja tomado de mim, Senhor, meu espírito, para que eu desapareça da face da terra, me transforme em pó, porque para mim é melhor morrer do que viver, pois diante dessas injúrias, calúnia, eu sinto uma grande tristeza. Não está deprimido? O profeta está deprimido. E está deprimido por quê? Pelas injúrias. Ele fala de Deus e as pessoas fazem o que dele? Tira o sarro da cara do profeta. Ele fala a verdade e as pessoas tiram o quê? Sarro. Vira motivo de chacota, de bullying. Qual é a reação do profeta? Entrou em depressão. Profundo.
até o ponto que ele chegou naquela fase maior da depressão. Que a depressão, nós que conhecemos, que acompanhamos, ela tem várias fases, meus irmãos. Tem a fase do isolamento, a fase do silêncio, a fase de não querer ver, a fase de se isolar de todo mundo, a fase do chorar. Aí chega a última fase, que é do suicídio. O profeta chegou em que fase? Do suicídio. É melhor eu morrer do que viver. Tira a minha vida. A leitura de ontem segue no mesmo contexto. Lá está Sara. Sara casou-se, ficou viúva, casou de novo, ficou viúva, e depois não teve filho. Foi motivo de quê? De bullying. De quem? Da escrava, da empregada. A empregada dizia assim para ela: a culpa é tua, tu sufoca os teus maridos. Tu não prestaste nem para ter filho, mesmo sem a rainha, né? E aí começava aquele bullying, aquela coisa com Sara. Sara, diante de ver isso, com a situação da depressão pós-morte, nós conhecemos, né? Pós-morte, e ainda mais, sendo motivo de chacota para os seus criados, ela vai dizer diante de Deus: é melhor para mim, em vez de me enforcar, Senhor, é melhor que eu morra, mas pensando bem, eu prefiro me enforcar. Ela sobe lá no último andar, escondido. Ó. Sara vai de madrugada, sobe no topo da sala e diz: é melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais eu sofrer essas injúrias e estas angústias na minha vida. Aconteceu o que, meus irmãos? Os dois entraram em depressão. Um pediu a morte, o outro queria se enfocar. Isso não acontece? Acontece. Nós podemos conhecer uma pessoa muito bem mesmo, e de repente a gente estuda: olha, fulano se suicidou, fulano se enfocou, se isolou em algum lugar e apareceu nós encontrando. A gente diz: mas por que? Onde estava conosco? Quando a pessoa está deprimida, ela jamais diz que vai cometer o suicídio. Aquele que se alerta, que diz que vai morrer, vou me matar, e pega a arma e pega a faca e faz todo aquele fora, esse não se mata, esse não quer morrer não. Ele está te avisando, mas ele não quer. Aquele que quer vai em silêncio. Em silêncio. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus, para entender a leitura de hoje, por isso eu estou voltando a leituras antes. A resposta de Deus diante disso: Tobias vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu confio plenamente em Ti. Me afasta desta terra, mas não afasta a Tua face de mim, né? Mesmo ali deprimido, ele confia em quem? Na presença de Deus. Sara vai dizer assim: Senhor, eu sei que Tu és bendito, Tu és um Deus de misericórdia, bendito eternamente é Teu nome, não afasta a Tua face de mim nesta situação. E a leitura, meus amados, termina dizendo assim: ouvindo as preces de ambos, Deus enviou Rafael, que foi enviado para curar os dois. Nós ouvimos, hoje a leitura encerra dizendo ali que o profeta queria pagar um salário ao anjo de Deus, né? Vamos te pagar um salário por tão grande benefício que tu fez de nos ter livrado de quê? Da morte, da doença. E qual era a missão do arcanjo Rafael? A cura. Ele é responsável da cura. É por isso que Deus envia e Ele cura. E curou os dois. O desejo da cura é tão grande e a humildade da oração é tão forte que eles são curados. E ali, a atitude que eles têm de imediato
é como se fosse pagar pela graça que receberam. Eu digo isso porque nós invocamos, ou deveríamos invocar, todas as noites os nossos anjos da guarda, né? Pai e mãe devem ensinar aos seus filhos. Qual é a oração do anjo da guarda? Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Não é esse? E aí nós temos três, são os únicos bíblicos apresentados hoje no livro de Tobias. Depois nós vamos ver no mesmo livro, no livro de Daniel, é apresentado outro arcanjo, e no Evangelho de Lucas é apresentado outro arcanjo. Cada um com uma missão específica na nossa vida. Nós já descobrimos que a missão do Rafael para os filhos de Deus é curar em qualquer situação de qualquer doença. Mas qual é a missão dos outros? Qual é a missão do Gabriel? Anjo Gabriel, ele fez o quê? Anunciou a Virgem Maria a boa notícia. E qual era a boa notícia? Que ela ia ser mãe do Salvador. Quem gosta de se levantar, meus queridos, pela manhã com uma má notícia logo de cara? Ninguém. Todos nós gostamos de receber uma boa notícia. Então esse anjo chamado Gabriel é o anjo invocado para nos dar boa notícia. Mas há momentos difíceis na nossa vida, momento em que o inimigo se aproxima, momento em que parece que as coisas, as portas, as janelas se fecham, o demônio se aproxima e nós vamos entrar numa constante batalha. O anjo da defesa se chama São Miguel. É por isso que ele está pisando na cabeça do demônio, porque é o anjo da defesa. É o anjo que vai ali na nossa frente, combatendo tudo aquilo que é de ruim, todo tipo de inimigo que se aproxima. O anjo Gabriel está ali diante de nós. Como vamos invocar os três arcanjos da nossa vida? Quem gosta de receber a boa notícia das 6 da manhã até meio-dia? Quem gosta? Eu gosto. Então nós vamos invocar o anjo Gabriel, que ora pela parte da manhã, para termos sempre boas notícias. Porque as boas notícias têm que vir logo pela manhã, não é isso? Pela parte da tarde, quando a gente já está cansado, já passou por várias situações, fez os exames, recebeu o resultado, aí vem você está doente. Que anjo nós vamos invocar? Rafael, o anjo da cura, pela tarde. De noite, depois de uma vida aí esbaforida, que a gente passa o dia todo, a gente chega em casa, toma um banho, deita e apaga. E quando a gente apaga, nós não lembramos de nada. Alguém tem que estar nos guardando, nos protegendo na hora que nós estamos repousando, né? A gente pode até sonhar, mas a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Quem é que vai estar nos guardando nessa batalha? Porque a hora que o inimigo se aproxima é quando nós estamos mais vulneráveis. E quem é que nos defende dele quando nós estamos repousando tranquilo? A noite toda. Então, meus irmãos, eu digo a vocês, pela intercessão de Santo Antônio, pela manhã, invoque o seu anjo da guarda chamado Gabriel para ter sempre boa notícia. Pela parte da tarde, está um momento difícil, nós somos doentes de tudo, invoque sempre pela tarde o seu anjo Rafael, que é o anjo da cura. E pela noite, para lhe guardar, lhe proteger. Ou se você vai numa missão, ou se vai numa causa que está aí, te assolando, para não entrar em depressão, porque a depressão que nos causa é de uma situação, de um sentimento, de um problema, de uma perda, de outra coisa, de uma batalha tão grande. Então invoque antes de sair, quem? Gabriel. Se você fizer isso,
como bom cristão católico, você vai perceber o quê? O dia todo está guardado e protegido pelos anjos de Deus. Amém? Amém. Mas não esqueça, antes de qualquer invocação, você tem que fazer duas coisas importantes. Primeiro, você lê a palavra de Deus. Nunca faça uma oração sem antes um texto bíblico, que às vezes a gente atropela, né? A gente já se ajoelha e pede, esquece da essência da palavra. Primeiro, leia a palavra de Deus. Primeiro, escuta o que Deus tem para te dizer. Depois você diz para Ele nas suas orações. Depois você invoque os 3 arcanjos para a sua proteção. E pelo final de tudo, confirme a sua fé em tudo que você disse, rezando o creio. Ao sair e rezar o creio, você ganha o dia e ganha a noite. Mas muitos cristãos saem, querem ganhar a batalha, mas não querem ouvir o que o Salvador veio nos dizer. Então, faça esse exercício espiritual. A nossa fé, ela é um exercício. Quanto mais você exercita, mais te fortalece, Quanto menos você exercita, mais fraco ela fica. Eu sempre costumo dizer que a nossa fé e a presença de Deus é igual a um avião. Ele passa longe nas alturas, é pequenininho. Ou quando nós olhamos lá de cima para baixo, enxergamos poucas coisas. Mas quando nós chegamos no aeroporto, é uma grande nave. Cabe muita gente lá dentro. Assim é a nossa fé e a nossa vida. Quanto mais distante de Deus, menor ele será para nós. Quanto mais próximo de Deus, maior ele será na nossa vida e nos abraça dentro deste coração. Quem é que nos ajuda a isso? Santo Antônio. Por que hoje é declarado santo? Porque se espelhou nesta graça divina. Não foi declarado santo porque foi bonito e famoso, não. Na sua simplicidade, na sua dedicação, por confiarmos nele, a sua proteção, que diante das dificuldades ele intercede por nós. Mas do lado está quem? Todos os arcanjos de Deus que nos acompanham. Amém? Meu anjo da guarda, por Deus enviado, que sempre por vós eu seja guardado. Meu anjo da guarda, por Deus enviado, que sempre por vós eu seja guardado. Ao ser eu chamado por nosso Senhor, meu anjo, livrai-me de todo pavor. Ao ser eu chamado por nosso Senhor, meu anjo, livrai-me de todo pavor. Se medo eu tiver e triste partir,